seu filho mentiu, você mentiu, eu menti, nós pecamos. Porque nós optamos, ou foi Deus que é o autor do mal? Se Satanás caiu, houve esse mal dentro do coração dele. Isso não é um mal moral? O mal vem a partir da liberdade. É a liberdade que você tem que te faz optar por fazer o mal. Por exemplo... Estamos falando de nós, né? E aí é um ser angelical. Mas os anjos têm livre-arbítrio. Lembra que eles serão julgados? Serão julgados. Pois é, eles serão julgados, não serão? Então, o senhor crê que os anjos até hoje têm livre-arbítrio? Eles podem cair ou não? Então, vamos lá. Primeiro, lembra que os anjos serão julgados, não lembra? Sim, pelos homens, né? Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 2, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E se os anjos que não guardam... Não, peraí. Se Deus não poupou os anjos... se Deus não poupou os anjos que caíram lá, mas tendo-os lançados no inferno, guardados para o juízo daquele grande dia, sim, então haverá um juízo para os anjos. Se haverá um juízo para os anjos, se a gente entrar, se eles continuam tendo livre-arbítrio ou não, a gente pode até entrar, mas aí sai do assunto. Então, os anjos têm livre-arbítrio. Haverá um juízo para os anjos que não caíram? Então, vamos lá. A Bíblia diz que os anjos que caíram serão julgados. Sim. Mas o que eu quero trabalhar nesse momento não é se eles têm livre-arbítrio até hoje ou não. Isso é um outro assunto. Mas o que eu quero, o que eu quero tratar é, se os anjos caíram e se eles, alguns caíram, outros não. Se eles serão julgados, então eles também têm livre-arbítrio. Ou pelo menos tiveram livre-arbítrio ali, certo? Sim, mas os anjos caídos, no caso, que serão julgados e que tiveram livre-arbítrio e optaram pelo mal, é isso? Isso. Se eles optaram pelo mal, aí vem a pergunta. Ó. A minha pergunta, a construção é a seguinte. Ó. Tem lá um anjo que optou pelo mal. Ele optou pelo mal porque ele estava obedecendo a Deus, ou ele optou pelo mal porque ele estava desobedecendo a Deus? E agora, e de onde veio esse mal? Então, vamos lá. Vamos de novo. O mal, o mal é a desobediência. O mal é romper com Deus. Quando você rompe com Deus, você opta pelo contrário do que é estar em Deus. O que é estar em Deus? O homem estava em Deus. Então ele era bom, ele era perfeito, ele não tinha pecado. Quando o homem rompe com Deus, ele assume a posição de pecador. Isso é o que a gente chama de mal moral. Isso. Porque o homem agora está moralmente caído. E ele está moralmente caído não é porque... Os anjos também. Os anjos caídos também. Moralmente caídos. Então, o mal moral. Isso. Então, o mal moral não vem de Deus ou de obedecer Deus, mas vem de desobedecer Deus. Isso. E é possível desobedecer Deus a partir da liberdade que nós temos. Foi o que eu expliquei aqui. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Veja, ele não sente amor ou tem amor. Ele é amor. Amor é a essência de Deus. Isso. E o amor só pode ser manifestado num ambiente onde há liberdade. Perfeito. Eu não posso obrigar você a me amar. Não tem como. Se eu te der R$1 bilhão e falar assim, eu vou te dar R$1 bilhão e você me ama, beleza? Não funciona, não dá certo. O amor só pode ser manifestado onde há, por exemplo, a possibilidade, ao menos teórica, de não amar. Se eu for uma pessoa poderosa ou violenta, eu posso te obrigar a se comportar como alguém que me ama. Isso é verdade. Mas eu nunca vou conseguir fazer você me amar. Para você me amar, você tem que ter liberdade, a possibilidade de escolher entre amar e não amar. Senão esse amor nunca é honesto. Então nós amamos a Deus por escolha, por opção. Entende? Então amam a Deus por escolha também. É essa liberdade, é nessa liberdade que é possível acontecer a queda. Você tem a opção. Agora tem um crime acontecendo. Esse crime está acontecendo porque a pessoa que está cometendo o crime está obedecendo a Deus ou porque está desobedecendo? É óbvio que é porque está desobedecendo. Como que eu sei? Eu sei porque no fim ela vai ser julgada por ter feito isso. Logo, Deus não concorda com aquilo. Se Deus não concorda com aquilo, aquela pessoa está em desobediência naquele momento. E se ela está em desobediência é porque ela tem liberdade para desobedecer. Assim como ela tem liberdade para desobedecer, Deus, que é soberano, vai julgá-la no final. Então, o mal moral
não vem de Deus. O mal moral vem da escolha errada que o ser humano faz. Ou que os Então, anjos fizeram. nós estamos falando na esfera espiritual, pastor, a questão dos anjos, entendeu? Então vamos E voltar. aí o senhor acabou de dizer que foi o mal moral que fez com que os anjos caíssem. Não E de disse onde isso. vem Não, esse não, mal eu não moral? disse isso. Eu não disse isso. Você Está não gravado. Eu perguntei, eu disse, então foi o mal moral? está gravado, é só voltar. Eu disse que foi. Então, Vamos de novo, ó. Eu disse Tá. que os anjos têm liberdade. E o mal moral aconteceu quando os anjos usaram essa liberdade para cair. Eles optaram por cair. E como que eu sei que eles optaram? Porque eles serão julgados. Está escrito na Bíblia. Eles serão julgados. Está lá em Judas, está lá em Pedro. Tá lá, entendeu? Então, a Bíblia diz que eles serão julgados. Por que eles serão julgados? Se Deus não poupou os anjos que pecaram. Então, eles assumiram pecar. O mal, não é que o mal moral existia e pegou eles. Não. Só existia Deus, os anjos, a criação. E os anjos que têm liberdade, esses anjos, são seres livres, moralmente livres. Esses anjos optaram por cair, optaram por sair da presença de Deus. Quando eles Então, optaram, eles se tornaram moralmente maus. Então não é que o mal moral Então- existia. sim. Então, pastor, assim, né, para finalizar, porque eu sei que eu já gastei muito tempo aí do programa, mas para finalizar, quer dizer que quando falamos da inveja, né, que vai falar lá em Ezequiel, vai falar em Isaías, que é o sinete, Lúcifer, então quer dizer que esse sentimento de inveja de Deus, de querer ser como Deus, tudo isso, todos esses sentimentos que os homens tiveram depois da queda, esse sentimento de inveja, tudo, né, tudo de mal, já existia na região celestial. É que assim, ó, o homem e os Porque Satanás, anjos... ele invejou, né, ele quis ser Deus, como Deus. Isso é verdade, mas vamos lá. O homem e os anjos, eles têm naturezas diferentes, tá? A natureza angelical é diferente da natureza do ser humano. Sim. Por que é diferente? Os anjos não experimentam unidade como nós experimentamos. Nós, quando dois se juntam diante de Deus, se tornam um. Isso não acontece com os anjos. Quando Deus criou os anjos, cada anjo foi uma unidade criada por Deus. Quando Deus criou Sim. o homem, Deus criou um ser humano e arrumou um jeito desse ser humano se multiplicar. Então, todos nós somos representados em uma única pessoa, que é Adão. Por isso que a morte de Jesus salva todos os homens. Por isso que Jesus é o último Adão, que vem resgatar todos os homens. Deus, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, mas esses três são um. E só o homem consegue ser um, ser um em unidade composta. Os anjos não conseguem. Então, nós temos uma natureza diferente, uma natureza da criação nossa é diferente da dos anjos. Por isso que a morte de Cristo salva os homens, mas não salva os anjos. Exato. Se Jesus quiser salvar os anjos, ele tem que morrer por cada anjo. Porque eles não compartilham a mesma criação. Cada anjo é uma unidade em separado. E a humanidade é diferente. Por isso que a palavra Adão em hebraico significa também humanidade. Então a nossa natureza, ela é diferente dos anjos, ok? Mas o que nós compartilhamos? A liberdade. Os anjos caíram, um dos anjos caídos entra no jardim e faz com que os homens também caiam. Então a natureza dos anjos entra em desgraça porque eles caíram, e eles conseguem que essa desgraça alcance a natureza dos homens. Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade composta, um desses três da unidade composta vem para resgatar a unidade composta, que é o homem. Por isso Jesus é o último Adão. Entende? Então essa é a história da redenção. Agora, não dá para assumir que o mal já existia, Deus criou o mal, tem o bem e o mal, o yin e yang e tal, porque o diabo não é a antítese de Deus. O diabo não é um Deus do mal. Isso. Não tem como o diabo ser um igual a Deus, só que do mal. Porque Deus é infinito. O diabo é um ser finito. criado, isso. Tudo que é menor do que o infinito é infinitamente menor. Então o diabo nunca vai ser como Deus. O que acontece é que, já que eu caí, então eu vou derrubar a natureza dos homens também. Isso.
Então, Mas não entende? era essa Então, eu não tenho essa compreensão, não, de que ele é né, é o contrário de Deus. Não, eu creio e acredito que ele foi criado, que ele é menor. isso, Mas para que acontecesse toda essa revolução, teve que entrar, como diz lá na Bíblia, não entrou dentro dele a inveja, ele não isso. desejou, não é? Ele não teve esse desejo de ser igual. Isso. Então, esse desejo, se os anjos não se casam, nem se dão em casamento, não tem esse sentimento. Esse desejo, que é a origem do pecado, entendeu? É isso aí, concordo. A origem do pecado, a origem do mal, é aí, nesse desejo. Esse desejo, ele veio porque Deus colocou nele ou é dele mesmo? Não, é dele mesmo. Como que eu sei? Eu sei porque ele vai ser julgado por isso no final. Entende? Se ele vai ser julgado pelo próprio Deus, não é justo o próprio Deus ter colocado isso para depois acusá-lo disso. Exatamente. Não tem Entende? nexo, Então, né? o mal moral, como disse o pastor Marcelo, não foi Deus que colocou no mundo. O mal moral, ele é a ausência do bem, como ele explicou. O mal, ele acontece na liberdade que nós temos. Quando eu cometo um crime, eu não estou cometendo um crime porque Deus me mandou cometer o crime. Porque eu estou obedecendo uma vontade, um decreto de Deus. Eu estou cometendo aquele crime porque eu estou desobedecendo. Naquele momento eu estou em desobediência contra Deus. E por que eu estou em desobediência? Porque eu tenho essa liberdade. Entende? Então, mas aqui a gente desobedece porque existe o mal, a queda, é na questão mesmo no reino espiritual, né? De onde vem esse desejo do anjo. Então já existia algo que dava essa possibilidade e o nome desse algo e o nome desse algo é livre-arbítrio. Sim, é pastor, a liberdade. Eu entendo livre-arbítrio. Só não entendo como até hoje, né? Não entendo como um reino celestial perfeito existia essa possibilidade de ter esses sentimentos maus, né? Sentimentos maus, inveja. Você é casada? Sim. Você tem filhos? Tenho um. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 30. Tá. Você ensinou ele a mentir alguma vez? Não. Ele já mentiu? Já. Ok. Quando ele mentiu porque você fez ele mentir, ele mentiu porque ele tem a liberdade de optar entre a verdade e a mentira e optou pela mentira. Ele mentiu porque ele faz parte da natureza caída, né? Que já existe esse sentimento. Então, qualquer ser humano é sujeito a isso. Mas ele tem a liberdade para escolher. Ele poderia não ter mentido. Ele tem essa liberdade de optar pelo mal, porque nós somos pecadores caídos, né? Exatamente. Então, nós Sim, temos os anjos não eram caídos. Mas eles têm a liberdade. Entende? Tiveram a liberdade de optar porque, por assim, algo mal. Se a gente assumir que o seu filho mentiu, que eu menti, que você já mentiu, que o Satanás caiu, que não sei o quê, porque Deus colocou a queda para eles, então Deus é o autor do mal. Eu não estou dizendo isso, não. Isso aí é o senhor que está. Eu que estou dizendo. Eu não estou dizendo que você disse. Eu que estou dizendo. Então tem dois caminhos. Ou Satanás caiu, seu filho mentiu, você mentiu, eu menti, nós pecamos, porque nós optamos, ou foi Deus que é o autor do mal. Entendeu? Tem dois caminhos. Ou o mal moral é fruto da liberdade que temos, porque somos seres moralmente livres, ou o mal moral está em Deus. Só que a Bíblia diz que Deus é perfeito e que nele não tem mal nenhum. Então só sobrou a gente mesmo. Então a liberdade, a culpa é nossa mesmo. É do homem, é do seu filho, é meu, é sua, é de Satanás, é de cada um. Por isso cada um vai ser julgado. Tá bom. Tá bom? Certo. Deus abençoe, minha irmã.